Professor Raimundo, o senhor nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Curvelo, na localidade de Corinto, que 4 anos após o meu nascimento foi elevada a cidade, porque ali era um entroncamento importante, então virou uma cidade. E fez 75 anos há pouco tempo. O que a sua família fazia nessa cidade? Qual era a profissão do seu avô e do seu pai? Bom, na cidade, o meu pai era o primeiro farmacêutico de lá. Ele montou uma farmácia lá e desenvolveu não só a profissão dele de farmacêutico, como supriu a de médico, que não tinha médico. O médico era em Curvelo, mais ou menos 60 quilômetros. Já meus avós eram de Sete Lagoas, cidade próxima, mas distante de lá. O meu avô era fazendeiro de boi, de corte e leite e de porco para criar produção de banha. Quando o senhor veio para o Rio de Janeiro? Devo ter vindo mais ou menos aos 8 e tanto, 9 anos de idade. Fomos morar em Teresópolis. O senhor tem uma história curiosa da Revolução de 30, de um tiro em Copacabana que fez sua família sair de Copacabana. É curiosa, mas é bem triste na época, né? Foi o forte de Copacabana que atirou com aqueles canhões. Nós morávamos na Rua Bulhões de Carvalho, se não me engano, 87, relativamente perto, e as vidraças balançaram e quebraram. E o medo chegou à família inteira. E nós procuramos sair do Rio de Janeiro, né? Os 2 túneis, ou o túnel que existia na época, estava fechado. Nós então viemos por Ipanema, que era mato, terra. Contornamos e saímos em Botafogo. E de lá fomos para pegar o trem para Teresópolis, na Leopoldina. E ficamos lá em Teresópolis até acalmar tudo isso aqui. E em Teresópolis, como é que os senhores ficavam sabendo dos acontecimentos no Rio de Janeiro? Bom, isso foi década de 30, não existia rádio e a única comunicação era jornal. E o jornal indo do Rio. E existiam 2 trens por dia, um que chegava às 10 da manhã e o outro às 8 da noite. Nós, para sabermos notícias, tínhamos que andar 4 a 5 quilômetros ou a cavalo de charrete ou a pé. E íamos lá esperar o trem para comprar o jornal da época, que era à noite, e saber as notícias do que estava acontecendo aqui. Toda manhã, 10 horas, 11 horas, a gente estava chegando na várzea, esperar o trem, comprar o jornal e voltar para o sítio, no Imbuí. Quando nasceu a sua vocação para a química? Bom, isso é difícil de dizer quando que nasceu. Eu posso dizer que no Externato São José, onde eu estudei, eu já gostava de química, porque a química naquela época, o ensino ginasial era de alto nível, tinha laboratórios. As aulas de química eram dadas em laboratório de química. E você fazia as experiências. E aquilo me empolgou. Eu fui um aluno muito bom em química. E deve ter surgido no ginásio, aos 13, 14, 15 anos de idade. O fato do seu pai ser farmacêutico influenciou a sua escolha? Provavelmente sim. Porque na farmácia dele, de Teresópolis, eu já ajudava ele na manipulação dos remédios. Porque naquela época, 90% dos remédios eram manipulados, né? Não havia um ou outro remédio pronto. Mas existiam alguns. Isso deve ter influenciado. O seu ingresso na Universidade do Brasil foi através de vestibular? Lógico, que isso. E como era? Se hoje existe, com muito mais razão antigamente. Eu fiz o vestibular para
Universidade do Distrito Federal, UDF, que era preparando professor para o ensino técnico e ginasial do Estado. Os professores eram formados. Após a formatura é que você tinha um concurso para ingressar. Mas não sei porquê, a Universidade do Brasil, eu me atrevo até a dizer com inveja do curso, não sei se foi isso, anexou a universidade. Fechou e anexou. Os alunos vieram todos para a Universidade do Brasil. Eu fiz 1 ano na UDF e os demais, os outros 3, na Universidade do Brasil. Mas vestibular. O senhor, quando chega à universidade, se considerava bem preparado no ensino básico e no ensino do Externato São José? Muito bem preparado, inclusive. Foram 5 anos de Externato São José e naquele ano que eu me formei, em 1936, começou mais 2 anos que eles chamavam, sei lá nem o nome que eles davam lá, era o científico e técnico, se não me engano. Nesses 2 anos você só estudava as disciplinas do vestibular. Então a preparação era muito boa. Todos que estudavam, a maioria passava, a maioria. O senhor tem 2 diplomas, um diploma de bacharel e um diploma de licenciado. De bacharel em 1940, isso. Licenciado em 41. Isso. Qual é a diferença do bacharelato para a licenciatura? O bacharelado você estuda a química, tanto parte teórica como prática e alguma coisa de tecnologia. É para trabalhar em indústria, fábricas, etc. E o licenciado, você aprende a dar aula, não só a conhecer o aluno, com aulas de psicologia educacional, biologia educacional, antropologia educacional. E a principal, a didática, ou seja, como ensinar. Você conhece o aluno, o receptor da comunicação, e ensina o como ensinar. E foi um ensino de como ensinar muito eficiente através do professor Luiz Narciso de Matos, a quem eu reverencio até a data de hoje. Onde é que foi a sua colação de grau? E aqui do lado. Foi a sede do governo era aqui, e aqui era a Câmara Federal. Salvo erro, aqui era a Câmara Federal. Onde é hoje o Palácio Tiradentes. Não é esse o nome? Era aqui do lado. A sede da Assembleia hoje... Hoje é a Assembleia Alerj, né? Correto. Do Rio de Janeiro. O senhor se forma e estamos no período da Segunda Guerra. Qual foi a sua atuação como jovem durante a Segunda Guerra Mundial? E aí tem uma vida inteira, foram 7 anos. Período da guerra e o após-guerra, porque sair do controle do exército foi muito difícil. Logo de saída, foi um período da ingerência do DASP na vida pública. Departamento Administrativo do Serviço Público, que realmente administrou o serviço público, onde o mérito era a principal coisa. Eu fiz 3 concursos, passei em todos e aceitei um deles e fui trabalhar no Instituto Nacional de Óleos Vegetais, ali no Maracanã. E lá eu trabalhei na mobilização econômica, porque chegou a guerra, eu fui convocado. Como eu tinha uma formação química e útil ao governo, o governo me requisitou para ir trabalhar no Ministério da Agricultura como químico na parte de óleos vegetais, especialmente óleo de mamona e cera de licuri, que era um material de guerra, imprescindível ao bom desenvolvimento da guerra. Então eu fiquei no Instituto de Óleos nesse período.
Posteriormente, eu fui transferido para um outro departamento do Ministério da Agricultura, Instituto de Química, para trabalhar em adubos e inseticidas, que também era um esforço de guerra para aumentar a nossa produção agrícola. Nesse intervalo lá no Instituto de Química, surgiu uma onda de gafanhoto. E não tinha produto químico que combatesse a infestação. Procurando lá nos livros, auxiliado por Walter Moss, que era um químico de lá, de origem alemã, nós fomos procurar nos livros lá alemães e encontramos lá o que combatia o gafanhoto. Era o benzeno hexacloride. Então, via como fabricava e eu montei uma instalação piloto lá no Instituto de Química, que hoje chama-se Embrapa, em frente ao Jockey Club, no Jardim Botânico, e fabricávamos aquilo. E fabricamos experimentalmente e com aquela técnica foi passado para a indústria e enquanto não chegava importação, que era difícil por causa de guerra, nós fabricávamos aqui no país o suficiente para espantar os gafanhotos. É nesse período que o senhor incomodava as pessoas quando ia ao cinema? Ah, bom, é por aí, mas não com essa... Eu não incomodava ninguém. As pessoas é que se sentiam incomodadas porque esse produto benzeno hexacloride, que depois foi chamado de pó da morte e que depois foi banido de fabricação e venda, hoje ninguém mais fabrica isso, eu fabriquei e aquilo ficava impregnado no seu corpo durante 15, 20 dias. E você exalava um aroma que lembrava mofo. Então, como é que você sabe disso? Quando eu... A sua esposa que reclamou, porque disse que o senhor ia namorar cheirando a mofo e as pessoas reclamavam do senhor. Tem isso sim, tem isso sim. No cinema lá de Copacabana, do Severiano Ribeiro, não me lembro o nome, o pessoal ficava reclamando, esse cinema é uma droga, não limpa, não abre janela, tá um cheiro de mofo danado aqui dentro. E nós caladinhos, porque era eu. Porque aquilo ficava no corpo muito tempo. Ele pode ser até venenoso, mas para mim foi útil, porque ele me alimentou até hoje. Quer dizer que o senhor cheirava a mofo no passado, mas permanece... Não, eu emitia aroma de mofo, involuntário, eu nem sabia disso, né? Professor Raimundo, como químico, o senhor também foi responsável por uma fábrica de tintas gráficas? Foi a Multicor, lá em Cordovil. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, onde eu passei um período lá em Cincinnati, Ohio, que é um centro de tintas gráficas. E lá eu aprendi muita coisa sobre tintas, os vernizes usados, os modernos. Vim e levei isso para a fábrica de tintas lá em Cordovil. E nessa fábrica foi interessante porque eu não só montei essa parte nova, como também respondia pela fábrica perante as leis, né? É obrigado a ter um químico. E, de repente, eles regulamentam a profissão de químico, engenheiro químico e etc. Isso em 1958. E o meu diploma não pôde ser registrado porque estava escrito bacharel. Apesar de eu já ter montado 3 fábricas, todas elas funcionando na época. Eles disseram, não posso registrar. E eu tive que arranjar um outro químico para ficar na fábrica, enquanto entrei na justiça para fazer valer os meus direitos, de formado em química. Eles queriam me dar um título de licenciado, quer dizer, tem direito a trabalhar em fábrica. Eu falei, não quero isso não, eu quero ter o direito de trabalhar em fábrica como diplomado, de licença eu não quero. Entrou na justiça, ganhei, eles recorreram, fui para Brasília, levou 2 anos,
uma outra pessoa lá, eu pagando a outra pessoa para trabalhar lá, eu trabalhava e ele assinava. Veio a decisão de que eu tinha o direito de ter o registro de acordo com a lei. E o Conselho Regional de Química, aqui o terceiro, me registrou. Só que eles escreveram no meu papelzinho lá, registrado em Química com todos os direitos tecnológicos, de acordo com decisão judicial. Aí um camarada, você não vai protestar? Eu falei, não, não tem nada com isso. Eles é que escreveram, eu não concordo com isso. A lei é o que vale. E ficou nisso aí. E aí o senhor vai trabalhar na famosa revista O Cruzeiro. Como é que o senhor foi parar no O Cruzeiro? Ué, eu fui para o Cruzeiro inicialmente ainda 47, por aí, como freelance, porque no após-guerra havia uma falta de produtos químicos, aliás, tudo de importação era difícil, inclusive produtos químicos para a indústria fotográfica e para a indústria gráfica. E tinha um fornecedor de notícias para lá, para o Cruzeiro, chamado Décio de Abreu, que se dava muito bem com a direção. E então eles se queixaram, tá faltando material aqui, não tem isso, não tem aquilo. Aí o Décio, por que você não bota um químico aqui dentro? Aí o Manuel, o gerente, disse, pô, você conhece algum? Desconheço. Era eu. Ele se formou comigo na universidade. E eu então fui para lá. O senhor participou da construção do prédio da Rua do Livramento, 209? Desde a derrubada das casas ali do lado, para a construção do prédio. Eu acompanhei o prédio junto do engenheiro, não tive participação nenhuma na construção do prédio. Apenas acompanhei para ver como eram as lajes, como é que passava a fiação elétrica, como é que estava o esgoto, como é que estava a estrutura, porque eu depois ia ter que colocar as máquinas lá e depois a parte de redação e a parte de administração toda, eu participei da administração disto. Então acompanhei, porque o prédio ali, ele existe até hoje, onde está a Rádio Tupi e o Jornal do Comércio. A laje ali tem resistência de 5 toneladas por metro quadrado. Prédio comum é 250 quilos. Ali é 5 toneladas. Ali, no tempo do O Cruzeiro, funcionaram 2 máquinas lá de 300 toneladas. O senhor estudou mais de uma vez nos Estados Unidos. O que o senhor foi estudar lá, além de tintas, como o senhor já disse? Bom, tintas foi um ramo da parte gráfica. Eu fui estudar lá equipamento gráfico moderno, do após-guerra. Apesar do equipamento que o Cruzeiro comprou, foi construído no após-guerra, mas com tecnologia de antes da guerra. Foi construído em 48, 49, por aí. Eu fui para lá em 1951, já algum tempo depois da guerra. Mas a tecnologia ainda era anterior. Eu fui ver como é que funcionavam as máquinas de impressão e as preparações dos cilindros e das chapas gráficas. Esse foi o básico. E verificar tinta e papel, que eram os elementos que a máquina consumia. O senhor também foi enviado ao Japão. Como é que o senhor conseguiu isso? Bom, o Japão foi obra da embaixada japonesa aqui no Brasil. A embaixada ainda era aqui, na Laranjeiras. Eles têm um programa de receber pessoas do estrangeiro para conhecer o Japão. E a melhor maneira de conhecer o Japão é dando vantagens às pessoas de fazer cursos lá. Os cursos de alto nível, programado ao extremo. Eu fiz um curso lá, o tempo necessário eram 6 meses, o curso em si são 5, depois tinha mais um mês de viagens. Eu não fiz essa parte de viagens. O curso muito bem programado, com detalhes, dia tal,
de manhã vai fazer isso, à tarde vai fazer isso, tal dia faz isso. Uma programação de 5 meses, detalhado ao extremo e de uma alta eficiência. Foi um curso de alto nível que eu fiz lá e tive a oportunidade de ver 2 coisas lá no Japão. A primeira foi o planejamento que eles fazem de todas as atividades dele profissionais. É tudo programado em detalhe. E a preparação dos empregados deles. O empregado tem a formação universitária, de preferência, e vão trabalhar lá, eles aprendem o funcionamento das máquinas, o funcionamento da empresa, o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento com chefia, num entendimento excelente e entendimento técnico. Aprende a fazer com eficiência. Esse que foi um grande mérito meu que eu aprendi no Japão dessa parte técnica. O segundo foi o respeito que o japonês tem entre si. O mais novo respeita o mais velho espontaneamente. E o superior não trata aquele inferior, vamos dizer assim, ou subalterno hierarquicamente, como um subalterno hierárquico. Trata como igual. E tem um fato que demonstra isso muito bem, foi quando o Gagarin subiu, parece que 19 de abril de 61, foi lá para cima, e a revista que a gente fazia queria dar essa notícia. Então teve que parar o maquinário e preparar as chapas, os cilindros para rodar. Nisso foram 5 horas. Foram 4 horas da tarde, só 9 horas da noite ficou pronto para rodar. Na hora que começa a rodar, um erro. Numa das fotografias, que era o satélite subindo, ele inverteu na montagem. E não podia sair assim. Então teve que começar tudo de novo, levou umas 4 horas a mais. Então a gente saiu de lá 1 da manhã. Começou a rodar certinho, fomos para casa. Voltamos meio-dia, esse pessoal que ficou lá. Eu fui lá saber, vi, estava tudo rodando bem, já estava terminando a impressão. Aí fui falar com o chefe. Como é que foi o negócio de ontem? Como é que fulano fez? Ih, eu ainda não fui falar com ele. Eu tenho que ir lá dar uma força a ele. Falei, é para mim, vou ver o que vai haver. Já pensei em castigo, o sistema brasileiro da época. Chega lá, ele é que pede desculpa ao empregado por ele ter errado. Não, você errou, você não teve culpa nenhuma. Isso acontece. Você trabalha muito, você é bom. Não fica abatido. Todo mundo está bem aí, só você que está. Não se aborreça. Eu caí das nuvens, né? Esse foi um exemplo fantástico. E isso fez com que eu mudasse. Eu tinha 40 anos nessa época e no Cruzeiro eu era como as pessoas da época, né? Rigoroso, errou, castigo. É no Japão que o senhor fez questão de usar macacão e bater ponto? Eu fiz questão não, eu era empregado lá, ué. Eu fiz questão de ir para lá com a bolsa de emprego e não com bolsa de visitante. Eu quero ser empregado aqui para aprender. Você só aprende as coisas fazendo. Você vendo a pessoa fazer, você tem ideia de como é, mas você não pode dizer que sabe fazer. Você só pode dizer que sabe fazer quando faz. Eu já fiz isso tantas vezes, sem fazer, vou fazer e faço. Eu pedi essa bolsa. E essa bolsa tinha limite, tinha até uma coisa que você talvez não saiba. É até 40 anos na época. Passou de 40, não podia mais fazer bolsa de trabalho. Tinha que ser bolsa de dirigente. Sua experiência na revista O Cruzeiro, por vários anos, nos faz perguntar: quem foi Assis Chateaubriand para o senhor? Ah, bom, isso aí é controverso até. Que hoje ninguém fala em Assis Chateaubriand. Fala em Roberto Marinho, com todo mérito, ele tem mérito.
não vou tirar o mérito dele, que tem. Mas o mérito básico, na minha opinião, é de Assis Chateaubriand. Vou falar até bem devagar. Assis Chateaubriand. Que fez tudo o que fez para esse país sem roubar nada. Fez tudo com dinheiro das empresas dele. Eu vou só contar 2 casos que eu estava em Nova York quando ele fez. Compra da TV do Rio de Janeiro e o equipamento para remodelar o Cruzeiro com maquinário novo. Foi tudo empréstimo bancário pago com os anúncios na revista, os anúncios na própria televisão quando inaugurou, era Shell e RCA. Os primeiros anúncios eram Shell e RCA, porque foram os maiores financiadores de empréstimo. Maneira do empréstimo, não sei, mas pagou tudo. Não teve essas coisas que você ouve aí que eu não quero nem citar, porque esse tape que está sendo feito aqui é de esperança de um Brasil melhor. Um Brasil da época que eu fui jovem. Vamos agora partir para uma atividade acadêmica. O senhor trabalhou em várias universidades. Qual foi a sua principal experiência como professor? Eu comecei a ser professor ensinando aos 11 anos pessoas para fazer admissão. Porque eu era o mais velho, então a gente ensinava aos mais novos, os irmãos mais novos, alguns primos. Foi aí que comecei a dar aula. E dei aula também, já formado, em colégios particulares e colégio público do ensino técnico, que já teve isso aqui no país, viu? Ensino técnico do Estado. Eram uns 12, 14 escolas técnicas aqui. Eu dei aula na escola Barão de Rio Branco, em Santa Cruz, dei na Brigadeiro Short, em Jacarepaguá. Somando isso, deu 15 anos de ensino técnico pelo Estado. E os alunos, aí é que aliás, aqui vai me dar a oportunidade de fazer uma crítica consciente e esperançosa para que os dirigentes atuais deste país se lembrem desse período onde os alunos da prefeitura ou do Estado, do ensino primário, do ensino técnico, do Estado, faziam vestibular para física, para química, para medicina, para engenharia, para direito, e passavam em bom nível. Eu tenho engenheiros que foram meus alunos já aposentados, sem proteção nenhuma, porque eram do Estado ou porque era colorido. O mérito é o mérito. Dê boas aulas, dê bons professores do ensino técnico, não tem que criar nada, é só fazer o que já teve. Ver com pessoas antigas, tem outros professores aí do ensino técnico ainda vivos, pergunta a ele o que fazia, ou então vai lá nos alfarrábios dos arquivos e vê o que o Estado já fez e a prefeitura já fez no curso primário, para que o aluno chegasse aos 17, 18 anos, pudesse fazer exame vestibular tranquilamente, sem maiores problemas e proteção. Que um aluno protegido, com vaga reservada, é problema para o professor. Que tipo de aula ele vai dar? Que a aula é preparada para o aluno. O professor tem que conhecer o aluno. Se ele conhece o aluno e vê que tem disparidade, que aula ele vai dar? O senhor ajudou a criar o curso de produção editorial na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participei de uma comissão, né? O curso está como essa comissão idealizou? Você sabe que não está. O ensino no país... Olha, eu vou me pedir licença para não responder a isso. Isso está respondido por si próprio. Essa pergunta se responde... Basta ler os jornais.
Ok. Em sua opinião, a mídia impressa, os jornais e as revistas, tendem a acabar com o crescimento da mídia digital? Nesse momento, nós estamos tendo televisão até na internet. Tem. A mídia digital vai diminuir ou vai acabar com a mídia impressa? Além de eu ter minha ideia, eu vou contar primeiro o caso. Em 51, 52, apareceu televisão no Rio de Janeiro. Já tinha tido antes em São Paulo. Quando chegou, quem botou televisão foram os diários associados, que tinha jornal, revista e rádio. Eu era da área de rádio, da área de revista. Foi um assusto, né? O pessoal todo, e agora, como é que vai ser? Eu não sabia de nada na época, não previa nada. Ué, vamos enfrentar, vamos ver o que dá. E o fenômeno foi o contrário. A televisão ajudou a revista, que tudo que a televisão mostrava é efêmero, ela mostrou, acabou. A turma ficava louco para pegar uma revista que davam 2, 3 páginas daquilo, com várias fotos, e você guardava e ia ver a hora que você quisesse. E tinha também no mesmo dia o jornal, que era mais desenvolvido que a televisão. Então, baseado neste fato, eu acho que qualquer mídia que apareça vem somar, vem melhorar as outras. É mais uma, mas ela vai participar de um bolo total que se engrandece. Pode estar certo disso. Isso é histórico, não é invenção minha, é apenas a maneira de ver a história, ver como ela evolui. Vai continuar. E depois da digital vem outra coisa qualquer, vai fazer parte. Retornando à química, alguns químicos lamentam que a atividade tem recebido críticas como causadora de poluição. A química merece essa culpa? Bom, quem diz isso, desculpa a expressão, não pensou para falar. O que a química tem com a poluição? Tem nada. Porque nos rios, geralmente, se fala muito dos dejetos poluentes. Mas não é o rio que polui o mundo. Mas o material que é atirado nos rios... Ah, aí é outra coisa, é o que joga lá no rio. O que você joga no rio, dejectos humanos ou fabris, é que polui. Não é o rio. Eu conheci rio, eu tomei banho em rio. Eu sim, mas e o papel dos profissionais de química nessa defesa do meio ambiente? O trabalho da química é preventivo. O que está estragado, eu não vejo como o químico possa agir. Pode até ter o meio, mas eu não sei assim de momento qual será. O papel do químico é impedir que polua. Mas o químico não é dono da fábrica. O dono da fábrica é o empresário que botou o dinheiro e o governo que fiscaliza. São os dois. Tudo isso tem dois sempre. O que faz e o que controla. Esses são os dois culpados da poluição. É o dono da fábrica e governo. Só, mais ninguém. Químico é empregado do patrão. Se depender do químico, ele vai deixar de poluir o ar. Então, um dejeto químico no meio ambiente é má administração. Total má administração e má fiscalização. Põe o governo nisso também. Os 3 governos. Municipal, estadual e federal. Todos 3. O que então o senhor diria... Químico não tem nada com isso. O que então o senhor diria a um jovem que deseja cursar química? Quais são os ideais e o que ele deve fazer para ser um bom químico? Bom, para qualquer profissão isso, né? Químico especialmente. Você primeiro, para escolher uma profissão, tem que conhecê-la e saber se a sua personalidade, se o seu modo de viver condiz com as exigências da profissão. O químico, por exemplo, tem uma série de restrições. Como qualquer profissão, tem uma série de exigências. Precisa saber se você gosta de fazer aquilo, como eu gostava. Você gostando de fazer aquilo, você deve seguir a profissão. E não dizer, essa profissão é bonita, é da moda, dá dinheiro. Não existe isso. Você, para escolher uma profissão, você tem que olhar para você, tem que olhar para dentro. Saber se você gosta, você pode enfrentar os problemas que vão aparecer típicos da profissão, para você poder enfrentar com galhardia.
porque o dinheiro virá se você exercê-la bem. Qualquer profissão dá dinheiro, qualquer profissão será útil. O primeiro é a sua satisfação, que com satisfação do que você está fazendo, você pode ser melhor que os outros naquela área. E sendo melhor, você vai ter um bom rendimento. Além dos seus familiares, seu avô, seu pai, o senhor cita sempre valores aprendidos com o fundador da EBAL, da revista em quadrinhos. Tem o Adolfo Bloch. Não, Adolfo Eisen. São primos da Ucrânia, na Rússia. Adolfo Eisen, grande sujeito, grande brasileiro. O que ele lhe passou? Olha, ele passou uma série de coisas. Vou tentar dizer. Ele era um indivíduo, primeiro, respeitador do próximo. A fábrica dele, básica, que ele começou, quem lançou histórias em quadrinhos no Brasil, em 33, 34. E jogando um suplemento infantil, o juvenil, dentro do jornal A Nação do João Alberto. Jogava ali, imprimia lá na Rua Sacadura Cabral, ou por ali, assim. Eu fui lá com 14 anos, ele inclusive tem, no arquivo dele, ele tem. O arquivo dele foi para a Biblioteca Nacional, o melhor arquivo de história em quadrinhos do país. Está lá na Biblioteca Nacional. E esse Adolfo Eisen respeitava o próximo. Quando ele ganhou dinheiro, ele construiu a fábrica dele em frente ao Vasco da Gama, junto à barreira do Vasco, que na época era uma favela. Ele tratou o pessoal da favela como gente, dava emprego e dava escola. Tem uma escola, parece que até hoje. As pessoas iam para lá estudar. E aqueles bons ele punha como empregado. Então, o exemplo que eu tenho dele, um deles, tem mais outro, é esse de respeitar o ser humano. Mas respeitava mesmo. Tratava bem a todos. E tem o segundo. Como é que eu vou dizer? Daí falhou agora a memória. O cumprimento do horário... Não era... As obrigações? Fugiu, deu... Ok. Finalizando. Professor Raimundo Machado, que mensagem o senhor deixaria para os seus 3 netos e para tantos milhões de jovens brasileiros sobre o futuro do Brasil? Bom, esperançoso. Isso que está acontecendo hoje, eu posso dizer isso que está acontecendo hoje, que eu vivi num país excelente. Até 20 anos atrás, ou 20 e tantos, ou 30, sei lá, de uma determinada época, que eu não quero dizer qual é que isso começou a andar para trás. E vai voltar, porque nada é eterno. Haja visto o Império Romano, né? Que acabou. Isto que está sendo ruim no país vai acabar. Essa poluição mundial vai acabar. O mundo vai voltar a ser bom como foi na minha juventude. O Brasil vai ser melhor ainda, quando mais algum tempo, para que meus netos, especialmente meus netos, e toda a população possa usufruir dessa terra bendita que é o Brasil, que estão estragando ela.